Salve a igreja com a paz do Senhor. Quero contar a vocês um testemunho de 4 sonhos que eu tive. Há mais ou menos uns 2 a 3 meses atrás, eu acordei de madrugada, tinha perdido o sono, fiquei um tempo acordada, levantada, mexendo em algumas coisas, depois eu voltei a dormir. Aí quando eu deitei na cama, não sonhei nada, não vi nada, mas eu ouvi uma voz me dizer: a fome virá. Eu não entendi muito bem, depois amanheceu o dia, eu me levantei. No dia 25 de julho, eu comecei a fazer um jejum. Entre os períodos, eu vario de 7 às 9, das 7 até às 10, ou das 9 às 10. Faço um jejum total, não bebo, não como nada. Então, à noite, eu tive um sonho, onde estava eu e minha mãe em uma fila para pegar comida. Eu me lembro que eu peguei algumas batatas, cenoura, um pedaço de carne. Então, o cenário mudou. Eu estava em frente à casa da minha avó paterna, conversando com ela e perguntando a ela como meu avô estava, se estava bem. Nisso passou um caminhão de bombeiro distribuindo água e banana. Eu falei: vó, acabou a água? Ela me falou: só se for em outro lugar, aqui tem água, porque na casa dela é aquele poço antigo, não é a da rede de distribuição. Então o cenário mudou novamente. Eu me vi próxima a uma ponte com várias pessoas olhando para cima. Eu olhei para cima, estava como de dia, mas no céu tinha um sol, uma lua, e abaixo deles tinha como se fosse 2 planetas esbranquiçados. E então me vi andando de moto, correndo em cima daquela ponte, e eu corria muito porque a ponte atrás de mim estava caindo, estava desabando, estava acontecendo um terremoto, e as pessoas correndo por todos os lados. Quando acabei de passar aquela ponte, apareceu algumas casas em minha frente. Eu fui tentar passar em um lugar, tinha algo me pedindo de passar. Me lembro que lutei e então consegui passar. Eu comecei a entrar dentro daquelas casas e apareceu um saco em minha mão. Daquele saco de ração de gado, aquele saco branco. Então eu entrei em uma casa e comecei a pegar um papel higiênico e joguei dentro daquele saco. Aí eu vi um repolho, aí eu peguei e joguei lá dentro, coloquei dentro daquele saco. Saí de dentro daquela casa e tinha ovos de galinha na beira da rua, ao lado da casa. Eu peguei os ovos bons e colocava dentro do saco, o que estava estragado eu jogava fora. E nisso eu acordei, fiquei pensando naquele sonho, né? Aí continuei o meu jejum naquela semana e no dia 27/7, outro sonho. Eu estava em uma floresta com meu marido, pais e irmãos. E tinha um lago naquele lugar, tinha uma cobra, aí apareceu um arco em minha mão, eu atirei nessa cobra e matei ela. Então apareceu outra cobra, ela saiu fora da água, então apareceu 4 patas nela, ela se transformou como se fosse um dragão, branco com manchas douradas, e tinha a textura de pele dura, como se fosse pedra. Aquilo olhou para mim e saiu daquele lugar. Então eu peguei e saí daquela floresta e tinha uma estrada de terra. E lá naquela estrada de terra estava minha mãe, tia, pai e meus familiares conversando sobre os papéis da casa de minha avó materna, que na verdade vai fazer 2 meses, esse mês, agora em agosto, que ela faleceu. Deixei eles ali e continuei seguindo em frente naquela estrada. Quando cheguei mais à frente, apareceu uma onça, ela veio para me atacar. Então eu corri e subi uma cerca daquelas de pasto de boi, que tem uns fios de arame, no meio tem um pau, que aqui na minha região é normal. Ela veio pro meu lado para me atacar, eu fui correr e subi naquela cerca, um pouco mais à frente. Ela veio de novo em minha direção e eu vi um facão no chão. Eu corri, peguei aquele facão e mandei de um lado do pescoço dela. Eu vi que tinha cortado e eu corri e subi no outro pau do meu lado. Então aquela onça voltou e veio de novo para me atacar. Eu fui, peguei o facão e mandei do outro lado do pescoço dela, cortando. Então aquela onça caiu no chão e no lugar da onça apareceu um corpo de mulher. Então fiquei meio sem entender. Aí de repente ela virou onça novamente e veio de novo em minha direção para me atacar. Então eu falei: Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo, eu te entrego nas mãos de Deus. Então de repente apareceu um caminhão naquele lugar, daquela estrada.
Me lembro que esse caminhão tinha uma gabine vermelha e atrás dele era como se fosse um caminhão de levar gado, era cercado, caminhão fechado, com pintado de branco. Ele estava dividido em 3 partes naquele lugar. Lá dentro tinha um lobo, aí no meio estava vazio e do outro lado tinha um outro animal que eu não me lembro o que era. Pegamos aquela onça e colocamos no lugar do meio, onde estava vazio, e fechou aquela tipo uma jaula que tinha lá. Aí o motorista foi e falou para mim, sobe no carro. Eu fui subir na parte de trás, como se fosse pendurado naquele caminhão, segurando entre as grades do lado de fora daquela jaula. E aquela onça se transformou numa mulher e ela foi e conseguiu abrir aquela jaula e todo momento ela tentava me atacar furiosa, vinha em minha direção. Ela foi conseguiu escapar daquela jaula e aí nós lutou e com muita dificuldade eu consegui colocar ela dentro de novo naquela jaula. Ela escapou de novo e eu fui conseguir empurrar ela com força para dentro daquela jaula. Aí então o motorista me falou para mim entrar dentro da gabine. Eu fui e entrei. Então aquele lobo que estava lá do lado lá se transformou num homem e estava junto na gabine comigo. Eu olhei no caminhão e o motorista estava dirigindo o carro do lado de fora por cima da gabine. Estávamos andando, quando eu olhei para trás, aquela mulher tinha conseguido enfiar a mão por trás de uma janela que tinha atrás de mim e tentava me alcançar para me atacar. Então o motorista me falou, pega essa seringa. Eu olhei no painel e tinha 2 seringas. Eu peguei uma delas e enfiei na mão daquela mulher. Era um sonífero. Quando eu apliquei, ela dormiu. Aí demorou um tempinho. O homem-lobo pegou e me falou, ela acordou. Então o motorista falou, mas essa injeção era para durar mais tempo, ela durou só metade de um tempo. Eu fui, peguei a outra seringa e quando eu fui para aplicar na mão dela, ela conseguiu tomar aquela seringa da minha mão. Então nós lutamos com as mãos e a seringa caiu no chão. Então chegamos ao local do destino. Quando ela tentava aplicar aquela seringa em mim, eu pensava, eu não posso deixar ela aplicar isso em mim, eu não posso deixar ela aplicar essa seringa em mim. Chegamos a um lugar que parecia um hospital. Apareceu um médico e levaram aquela mulher com as mãos e pés acorrentados e ela estava deitada em cima de uma maca, parecia desacordada. O homem-lobo entrou andando solto. Eu fui até metade do caminho com eles e voltei para trás, saí daquele lugar, fiquei lá fora. Mesmo estando lá fora, eu via tudinho o que acontecia lá dentro. Aquele homem-lobo olhou na TV de câmera de segurança e desconfiou de alguma coisa. Então apareceu uma espingarda na mão dele e ele falou que ia matar todo mundo naquele lugar. Tinha algumas pessoas ali e tinha também uma mulher na recepção. De repente, aquele lugar se transformou em uma biblioteca. Ao ir apareceu algumas prateleiras cheias de livros. Tinha uma mulher mexendo em uns livros na prateleira e ela foi e pegou um livro de capa vermelha. O homem que estava com a espingarda foi, atirou nela e no lugar daquele tiro apareceu tipo um buraco e dava para ver no lugar, aquele lugar onde a bala pegou, sumiu a carne e deu para ver no lugar da costela, dava para ver um ferro no lugar da costela, meio um cinza meio pratinado. E o homem olhou aquela mulher sem entender que era para ter carne e osso ali, não ferro. Aí a recepcionista que estava ali naquele lugar foi e falou, vou te falar do que acontece aqui. Todas essas pessoas têm um negócio dentro da cabeça delas e através desse negócio, uma pessoa só controla todas elas. E aquela biblioteca voltou a ser transformada em um hospital. Ela foi e mostrou algo nas mãos, não consigo ver, não me lembro direito o que era. Então o homem foi, pegou a espingarda e atirou na cara do médico que estava do lado dele. Então no lugar de aparecer o osso, que onde o tiro pegava, a carne sumia, dava para ver por dentro. No lugar de aparecer o osso, apareceu o ferro. Então eu vi aquele homem com a espingarda cair no chão e na cabeça dele fez um corte mais ou menos de 4 dedos.
entre o lado da testa e a cabeça, acima da orelha. Então alguém falou que ia colocar aquele negócio que controlava as pessoas dentro da cabeça dele e ia dar pontos no lugar que fez o corte. Eu vi só a parte em que já terminado de dar os pontos, a cabeça dele estava com os pontos tudo fechado. Me chamou a atenção que eu estava lá do lado de fora daquele lugar e via tudo o que acontecia lá dentro. Então o motorista do caminhão falou para mim, me chamou, eu olhei, vi ele perto, aí ele foi e falou para mim, vamos embora. Eu olhei, o caminhão estava na beira da estrada. Então eu entrei no caminhão e voltamos pelo mesmo caminho da estrada. Então de repente eu estava andando naquela estrada de chão, no meio da mata. Tinha alguém conversando comigo, eu ouvia. Aquela voz me falava então, né? Aquela pessoa que estava comigo. Você sabe que a escuridão virá. E de repente, como num piscar de olhos, eu estava aqui em casa com a vela acesa na mão. E eu falei, mesmo com a vela acesa, não dá para ver nada. Tá muito escuro, não dá para enxergar quase nada. E de repente eu voltei naquela rua, lá no meio daquela mata. Então ele foi e me falou bem assim, era a voz de um homem que me falava. Mas antes da escuridão dela chegar, Deus vai tirar os seus da terra. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, subiremos. E nisso eu olhei, eu estava muito no lugar muito alto, mais alto que as árvores naquele lugar. Eu estava com um vestido de branco, parecendo um vestido de noiva, muito bonito. Eu comecei a olhar para cima e com muita alegria eu falava, obrigada meu Deus, eu consegui, pensei que eu não ia conseguir ser arrebatada. Eu vou conhecer Jesus, eu vou conhecer meu Jesus. Então eu acordei sentindo aquela alegria no meu peito. Então eu fui, acordei, né? Aí eu fiquei pensando se eu falava ou não para as pessoas, fiquei com aquela dúvida se eu falava. E aí, né, eu sabia que era Deus me mostrando as coisas, né? Então, continuei meu jejum durante aquela semana. Aí, quando foi no dia 31 de julho, eu tive um sonho onde os dois primeiros sonhos se misturavam. Eu me vi num aniversário e nisso o cenário mudou. Do aniversário eu estava em uma fila com uma amiga para pegar um copo de leite com café e meio pedaço de pão. Depois apareceu uma geladeira branca e em cima dela tinha alguns livros de capa branca, outros livros de capa vermelha e outros de capa verde. E alguns caroços de milho de pipoca. E minha amiga estava pegando os livros de capa vermelha. Então alguém foi e me perguntou, esses livros não é seu? Aí eu fui e respondi, eu acho que não. Ela estava pegando o livro de capa vermelha, né? Aí ela foi, pegou os livros das capas vermelhas. Aí ela foi, pegou tudinho o milho que tinha lá em cima, que estava espalhado, estava fora do pacote. Quando eu vi ela pegando todo aquele milho, eu fiquei pensando no sonho. Ela vai pegar todo o milho, quando a fome chegar eu vou ficar sem nada? Então o cenário mudou. Eu e minha amiga estávamos em uma rua de estrada, de chão. E na beira da estrada tinha muitos pés de caju. Começamos a colher os caju e colocar dentro de uma sacola. Eu olhei ao longe e vi um pé de caju pegando fogo, só aquele pé de caju queimava. Continuamos a colher os caju, então alguém me falou, apontou com a mão, aquele pé de caju, os caju estão bem maduros. Eu olhei e vi os caju bem maduro e bem bonito, e me entregaram um na mão e falou, esse ainda tá verde, mais um pouco e tá maduro. Eu olhei, estava quase madurando, mas ainda estava meio verde. Saímos daquele pé de caju e fomos em outro. Eu e minha amiga colhemos e colocava na sacola. Enquanto conversamos, não me lembro quem falou. Você sabe que a escuridão vai vir, temos que achar um jeito de guardar esses caju fora da geladeira para não estragar. Porque vai acabar a energia. Fomos ao outro pé de caju. Enquanto colocávamos na sacola, me lembrei do sonho e falei para ela, vou te falar um sonho que eu tive. Eu sonhei que eu estava numa estrada de chão, no meio de uma floresta, e tinha um homem falando comigo.
Aquele homem foi e me falou: você sabe que a escuridão virá. E como nos piscar de olho, parece que eu me vi novamente em minha casa, com a vela acesa em minha mão e falando. Mesmo com a vela acesa, está muito escuro, não dá para ver quase nada. E como no piscar de olhos, eu voltei onde estava minha amiga colhendo os caju. Então eu falei para ela, mas aquele homem me falou que antes da escuridão chegar, Deus ia tirar os seus da terra. Novamente, como no piscar de olhos, me vi no meio daquela floresta, onde aquele homem voltou a falar. Mas antes da escuridão chegar, Deus vai tirar os seus da terra. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. E me vi novamente no alto com o vestido de noiva e agradecendo a Deus, falando que ia conhecer Jesus, que eu ia conhecer meu Jesus. Com muita alegria eu falava. E então eu voltei à cena pegando aqueles caju. E então eu mostrava a ela aproximadamente a altura que eu estava. Eu estava mais alto do que as casas que apareceu naquele lugar. Então nós conversávamos, será que foi Jesus? Jesus falando comigo? Será que foi o Filho do Homem? Foi Jesus falando e mostrando as coisas para mim? Então senti que tinha alguém de branco atrás de mim. Então o cenário do sonho mudou e vi uma grande tenda branca, um lugar cercado, cheio de segurança, cheio de pessoas. Tinha uma fila para entrar naquele lugar. Eu estava na fila com uma pulseira azul na mão para entrar naquele lugar, que era o ingresso de entrada. Quando chegou a minha vez de entrar, eu fui barrada. Mesmo com a pulseira na mão, não me deixaram entrar naquele lugar. Eu ergui a minha mão e mostrava a pulseira para entrar. E mesmo assim, não me deixaram entrar. Eu fiquei sem entender, porque aquela pulseira é a entrada para entrar naquele lugar. Eu olhei para um lado e vi meus 2 filhos sentados em uma mesa, comendo coxa de frango frita. Eu fui e sentei na cadeira ao lado deles e olhei para trás e vi uma outra fila para comprar ingressos para entrar dentro daquele lugar. Então percebi que estava acontecendo um rodeio ali. Eu olhei aquela fila e pensei, bem que eu tenho dinheiro para comprar ingresso e entrar nesse lugar, mas não vou comprar. Olhei para os meus filhos comendo e comecei a me perguntar, o que estou fazendo nesse lugar? Eu sou crente e esse lugar não agrada a Deus. Rodeio não agrada a Deus. Então pensei, vim mostrar o boi para os meninos e tirar foto. Então uma voz em meu coração me falava, você sabe que isso é desculpa sua, rodeio não agrada a Deus. Então eu olhei meus filhos comendo e pensei, eles acabaram de comer, eu vou embora para casa. E também se eu entrar lá nesse lugar, meu marido vai brigar comigo. Eu vou embora para casa. E nisso eu acordei. Então eu tive certeza que era Deus me mostrando as coisas em sonhos. E como eu vi conversando com a amiga, era para me falar para as pessoas, né? Aí foi no final de semana, no domingo, no dia 2 de agosto agora. Eu fui na casa de minha família, né, de meus pais, falei para eles o sonho, tudo. Mesmo eles sendo pessoas que já foram cristãos, hoje eles estão fora, né, da igreja, mesmo assim ainda não acreditaram em mim, né? Tem alguns familiares que até me chamam de doida, mas eu prefiro as pessoas me chamando de doida e eu falar as coisas que Jesus está me mostrando, do que depois eu ter que pagar para Deus, né? Deus cobrar de mim, né? Então, quando foi na segunda-feira à tarde, no dia 3, eu assistindo alguns vídeos no YouTube, né? Aí eu vi sobre um país da bandeira vermelha, né? Teve uma comemoração lá e mostrou no vídeo algum soldado com uniforme branco, com detalhe dourado. Então, na hora eu me lembrei do sonho do dragão, né? Que tive que aparecer o dragão no sonho. Então, eu pensei, coisa da minha cabeça, né? Aí eu peguei e fui ver outro vídeo, onde mostrava uma nova tecnologia 5G que está sendo desenvolvida no Japão, onde um homem coloca algo na testa como se fosse um adesivo no meio da testa, e ele se transformava em um homem de ferro. O que me chamou a atenção é que ele se transformou na mesma cor das pessoas que tinham ferro no meu sonho. Aí então eu comecei a perceber algumas coisas. Os 2 livros que as pessoas pegavam no sonho eram todos de capa vermelha. Aí eu me lembrei que a minha Bíblia, a capa dela é vermelha.
E nesse momento, né, do que eu tô passando na fase da minha vida, meus familiares estão mexendo, fazendo um inventário da minha avó, que realmente ela morreu, ela faleceu. Aí eu comecei a pensar, e as frutas no sonho, né? O caju, a banana, as frutas que eu mais tenho em casa, eu até tô congelando para não estragar. Aí eu fui e pensei, e a festa, né, que é o rodeio? No dia 8 de agosto começa, eu não sei esse ano, que nos anos anteriores, antes da pandemia, no dia 8 de agosto começava o rodeio aqui na minha cidade, que é Juína, Mato Grosso. Então eu comecei a me lembrar que logo assim que acabou a quarentena aqui, que começaram a liberar as igrejas, eu estava meio desanimada de ir para a igreja, né? Meu esposo tinha saído, só eu fiquei indo para a igreja, né? Eu estava indo sozinha, estava desanimada. Então eu tive um sonho, né? Onde eu sonhei que eu estava numa ponte muito, muito alta mesmo, bem alta, e tinha um homem de branco comigo. Ele me falava, eu só ouvia ele falar. Eu estava até pensando em sair da igreja, estava me sentindo fraca, sem força, desanimada. Aí ele ia me falava, espera só mais um pouquinho, Jesus está vindo, ele virá. Espera só mais um pouquinho, ele está por cima dessas nuvens. Eu olhei ao céu e tinha umas nuvens, e eu olhava ela tentando ver Jesus. E nisso eu acordei. Então eu tô começando a entender, né? Tô vendo aqui, analisando tudo, que Jesus está prestes a vir. A qualquer momento ele pode voltar, pode chegar. Então a gente tem que buscar a Deus cada dia mais, orar mais e mais, jejuar, ler a palavra, guardar e viver a palavra. Aí que o Espírito Santo de Deus confirma no coração de vocês os sonhos que eu tive, possa estar testificando. E a paz do Senhor a todos, e é isso, gente.